A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja de Jesus Cristo. Salmos 42, o salmista Davi, ele eleva um clamor a Deus, ele eleva uma oração a Deus. E o que nós entendemos nesse salmo é a inteligência do homem de Deus, a inteligência daquele que está orando. Pessoas têm que entender como se achega diante de Deus. A primeira coisa que ele fala para o Senhor Deus o Todo-Poderoso é que, como um servo procura por águas, assim suspira a alma do salmista diante de Deus. Ele fala, olha, Senhor, como um servo na mata, com sede, vai procurar água, assim é a minha alma perante o Senhor. O que ele está falando para Deus é que tem sede. O que ele está falando para Deus é que está buscando. O que ele está falando para Deus é que ele está tentando se achegar ao Todo-Poderoso, que ele está se esforçando. Amém? A minha alma tem sede de Deus. Assim como a minha tem sede de Deus, a sua também tem que ter. Na verdade, Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, quando ele entra ali em ação, ele entra por causa de um princípio de oração. Oração movimenta o mundo espiritual. Oração é uma petição. Clama a mim e responder-te-ei. Então nós buscamos a face de Deus em oração. Chega um tempo que nós temos um encontro com o próprio Deus. Chega um tempo que ele se revela a nós. O salmista Davi, no Salmos 42, ele fala que está em lágrimas, né? Que está chateado, que está triste. Amado, muita coisa nos entristece. Mas nem por isso nós podemos ficar desfalecidos, parar com isso ou com aquilo. Nós temos que ser maduros o suficiente para prosseguir, caminhar e adiante, em nome de Jesus, mantendo dia e noite oração diante de Deus e não diante de homens. Nós não vamos à casa do Senhor por causa de homens. Nós vamos à casa do Senhor por causa do próprio Deus. Pessoas não podem ir à casa do Senhor por causa de um pastor. Não, ela vai por causa de Deus. Ela vai porque adora a Deus. Ela vai porque glorifica a Deus. Ela vai porque ela busca água, a água do Espírito. Jesus foi questionado em João capítulo 3 pelo homem chamado Nicodemos. E Nicodemos ele fala que ele fala e admira, né? Ali a posição de Cristo. E faz uma pergunta a Cristo: como é que faz para nascer de novo? E Cristo fala: olha, tem que nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, do batismo e em Espírito, porque senão você fica batizado, mas com a sua velha natureza, ainda tentando se sobrepor sobre a sua natureza espiritual. Aí ele não entendeu e falou: como pode um homem nascer de novo? Por acaso entrará ele no ventre da sua mãe? E Jesus vai e fala: se tu, sendo sábio, doutor da lei, não sabe explicar essas coisas? E Jesus repete: é necessário nascer da água e do Espírito. Ele está falando que é necessário batizar e é necessário orar para conhecer as coisas espirituais. Ser batizado com o fogo do Espírito, falar em línguas, dom de línguas, é para quem busca, e busca muito, não é pouco não, porque o dom de línguas, para ele ser acrescentado sobre a vida de uma pessoa, ela tem que dobrar muito o joelho e pedir para Deus o impacto do Espírito Santo. Então, as lágrimas do salmista Davi estavam servindo de mantimento dia e noite para ele. De dia e de noite era como se fosse um mantimento. Talvez ele não lembrasse nem de comer, né? Eu estou há mais ou menos uns 2 dias, eu vim comer hoje, né? Ali diante do Senhor, tentando buscar a Deus em espírito e verdade, constantemente. E perguntando: aonde está o meu Deus? Aonde está o Deus de Israel? Aonde está o Deus Todo-Poderoso? Aonde está o Senhor da glória, né? Buscando a Deus pelas madrugadas em espírito e verdade, tentando de todas as formas chamar a atenção de Deus. E o jejum, amado, ele é uma parte, não que eu queira aqui declarar que eu estou de jejum por isso ou por aquilo, não é isso, mas o jejum é uma direção para que você compreenda melhor as coisas espirituais. Bom é fazer um jejum de vez em quando. Às vezes o próprio Espírito Santo nos toca para fazer um jejum diante de Deus.
para entristecer a alma. E quando você entristece a sua carne, o Espírito Santo se levanta em teu corpo e te dá a direção que você deve seguir. Então, dentro de mim, a minha alma se derrama em espírito diante de Deus. Assim faço das palavras do salmista ouvir as minhas palavras. Nós estamos em época de aniversário da igreja. Não é fácil você programar um aniversário na época em que nós vivemos, onde governadores estão instituindo maneiras do povo ir e vir, né? Cesseando o direito e a liberdade do povo. Ora, todo povo tem que tomar cuidado, usar máscara, fazer isso ou aquilo, mas nós não podemos, em nome do Senhor Jesus, ficar restrito ao governo de estado, porque quando você fica dentro de casa, se tem um infectado, vamos supor que ali dentro da casa tem 14 pessoas, se um entra infectado, vai infectar as outras 14, é mais fácil de pegar a doença. Parece que o objetivo é esse. Ninguém vai entender a cabeça de um governador. Mas um governador ele deveria pensar nessas coisas, ele deveria organizar a sua mente para pensar desta forma a respeito da comunidade. Pois havendo ali uma multidão, nós vamos tentar estar na casa de Deus. Quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas não é fácil. Não é fácil se deslocar e viajar cerca de 160 quilômetros indo e voltando para estar na casa do Senhor. É difícil, mas nós temos que tentar dia a dia, porque Deus ele é fiel. Então, com voz de alegria e louvores, nós vamos festejar, né? Conforme ali o Salmos 42, versículo 4. Nós vamos festejar diante do Senhor uma data, vamos festejar diante de Deus uma comemoração de um ministério que está ali implantado há 3 anos sobre a terra, amém? Mas que tem uma promessa antiga de mais de 25 anos, pelo poder do nome de Jesus. Então, por que está abatida a minha alma? Está abatida a minha alma porque a gente, como pastor ali de frente, nós sentimos os impactos espirituais e Satanás tentando se levantar de tudo quanto é forma, né? Contra tanto aos sacerdotes, como aos membros, como aos oficiais da casa do Senhor. Porque te perturba dentro de mim, ó minha alma? Essa é a grande pergunta, porque a pergunta que o salmista fez para a sua própria alma, por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus. Amado, a resposta é esperar em Deus. Só Deus pode fazer algo, só Deus pode se levantar, só Deus pode justificar, só Deus pode direcionar as nossas vidas. Deus ele é fiel e ele se levantará ao favor daqueles que estão ali em sinceridade de espírito. Pois ainda louvaremos a Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos salva em espírito e em verdade. O meu Deus, que está dentro de mim, em espírito e verdade, conhece a nossa alma, mano, tanto a minha como a sua. Esta que está abatida por causa disso ou daquilo, é normal no dia a dia. Nós não vamos ter só alegria no Evangelho, nós vamos ter momentos que vamos nos abater. Vamos pensar em desistir, vamos pensar em acabar com tudo. Amém? Mas isso é natural, é normal. E na nossa fraqueza, nós temos que nos fazer forte diante de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos fortalece. Então, desde a terra ali do Jordão, até a face do Oriente, ao norte, ao sul, foi feita uma promessa a Abraão. Às vezes nós permanecemos no Evangelho, não por causa de fulano, ciclano ou beltrano, mas permanecemos porque temos uma promessa que tem que se cumprir em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amado, Ele é Deus das nossas vidas. Amém? Ainda que um abismo chame outro abismo. Ou seja, se acontece uma coisa, pode acontecer outra. Se acontece uma contenda, pode vir outra. Se acontece um apontar de dedo, pode vir outro. Então um abismo vai chamar outro abismo. E aí nós vamos vigiar no que falamos, o que entendemos, de que forma entendemos, dentro da casa do Senhor. Eu estava hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em oração,
E a gente percebe o tanto que o mundo espiritual, ele nos atribula, né? Satanás, ele é fiel às coisas dele e ele segue à risca ali a situação espiritual que ele quer impor sobre o mundo, né? A ruína, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus veio para dar vida, vida com abundância. E todas essas ondas, todas as coisas, tanto da terra como no céu, está no controle de Cristo. E só Cristo pode dar a palavra final ao teu respeito, a respeito da tua casa, da tua empresa, a respeito das coisas que você quer diante dele, a respeito do teu crescimento espiritual, em família. Deus vai dar a resposta, ele é fiel. Então, Salmos 42, ele nos ensina, amado, que nós temos que vigiar até mesmo na nossa língua. Amém? Eu mesmo, nos erros, eu vou me vigiando cada vez mais. Mas ainda sou ser humano, ainda erro, ainda falo de coisas que não entendo. Amém? E às vezes, eu errando, eu procuro acertar, porque eu vou analisando os erros que eu cometo no dia a dia. Porque aquele que fala que não erra, ele está fazendo a Deus de mentiroso. E nós erramos constantemente, dia a dia. Então, para que um abismo não chame outro abismo, nós vamos evitando os erros dia a dia, para que as coisas não fiquem tribuladas ainda mais. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, compreenda essas coisas, seja uma bênção por onde quer que você for, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e vamos vigiar mais, vigiar e depois orar. Às vezes nós oramos demais e esquecemos de vigiar. E aí, vamos vigiar mais pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz em nome de Jesus. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas podem estar passando por um momento de aflição. Amém. Inscreva-se neste canal, passe a pregação à frente e seja chamado de bem-aventurado, porque eu estou plantando, você vai regando e Cristo vai dando crescimento. Graça e paz em nome de Jesus, ou graça e paz. Aleluia.